Normalmente em carro de passeio eu vou ter dente reto só na marcha ré. Tá? Então, se observar, é uma engrenagem pequena também. A relação até mais ou menos parecida. Ó. Não por isso. Dente reto aguenta mais força, esse fato. Só que o que acontece? Ela tem dente reto porque se eu observar aqui, ó, o encaixe, eu encaixei a primeira na primeira, depois a segunda, a terceira, todas estão encaixadas, ó, dente com dente. Olha como a ré não encaixa. A ré, eu preciso botar uma engrenagem entre elas. E para essa engrenagem entrar, o dente tem que ser reto. A engrenagem vai literalmente fazer isso aqui, ó. Se o dente fosse oblíquo, ela teria que entrar assim. Isso dá muito trabalho, pode quebrar. Então a ré sempre tem dente reto para entrar a engrenagem de acoplamento. Mas vamos entender as engrenagens de marcha para frente, para a gente depois voltar na ré, que acho que vai ser mais fácil de vocês entenderem. Beleza? Então eu mostro aqui depois. Isso aqui, professor, vamos supor, um exemplo. A bicicleta tem a catraca que a corrente gira, no movimento disso daqui, aumenta a velocidade? Isso, exatamente igual. Tanto que foi o exemplo da marcha da bicicleta. Só que lá, na bicicleta, eu vou ter um eixo primário lá no pé de vela, o eixo secundário lá na roda traseira. E ligando uma coisa na outra, eu tenho uma corrente. Aqui eu não tenho pé de vela, é o motor que está gerando a potência. A biela de uma bicicleta é a minha canela. Aqui a biela é a do motor, do aqui. E aqui, pessoal, o acoplamento é direto por engrenagem com engrenagem. Tá? Então vamos lá. Entendi que no meu eixo primário, a menor engrenagem conecta com a maior do secundário. Primeira marcha. Segunda marcha. A segunda engrenagem, ou seja, segunda em questão, quando eu falo primeira, segunda em relação a tamanho, tá? Não por ordem, tamanho. A segunda menor, desculpa, é essa. A menor é a primeira, a maior que ela um pouquinho vai ser a segunda. Observe como a engrenagem da segunda marcha do eixo primário é um pouco maior do que a da primeira, e a do secundário ela é um pouco menor que a da primeira. Ó, olha da segunda no eixo secundário. Aqui está acoplando, ó, direto. Estão vendo que aqui ela é um pouquinho menor do que a da primeira marcha? No primário aumenta, no secundário diminui o tamanho da engrenagem. A terceira marcha aumenta a do primeiro, diminui mais um pouquinho do segundo. A da quarta marcha aumenta mais um pouco a do primário, diminui mais um pouco a do secundário. A quinta marcha ela vem acoplada por fora, ela tem por fora da carcaça. Lá onde o nosso amigo está com a mão ali apoiada, aquela tampa. Literalmente igual a bike. Isso. Naquela tampa ali, onde ele está com a mão, dentro daquela tampa vai a quinta. A quinta ela é fora da carcaça, normalmente num câmbio. Aqui no Volkswagen ela vai nessa tampa. A carcaça aqui eu tenho uma parte da carcaça aqui, uma segunda parte aqui, uma terceira aqui. Lá eu tenho também, ó. Dá pra ver quando Uma tem parte gato, da ela vai carcaça aqui, uma parte da carcaça aqui, uma parte da carcaça aqui. A quinta está nesse compartimento aqui de fora. Aqui a quinta está nesse compartimento aqui de fora. Tá? Essa caixa aqui eu não achei lá a quinta marcha dela. Esse cavocar nas caixinhas vai fazer engrenagens. Mas o que é importante? Vai seguir a mesma lógica. A do eixo primário vai aumentar um pouquinho, além da quarta, e a do eixo secundário vai diminuir um pouquinho em relação à da quarta. Eu vou seguindo essa mesma lógica, tá? Isso é constante. Belezinha? Entendido? Agora vamos entender uma coisa, antes de mostrar aqui, girando. Ah, Matheus, mas na prática, lá no carro montado, elas já ficam assim encaixadas uma na outra? Como está aqui? Sim. A engrenagem, vamos olhando para a primeira aqui, olhando para a nossa primeira marcha aqui. Que o eixo, a engrenagem, está conectada fisicamente já na engrenagem do eixo secundário. Essas duas engrenagens, elas ficam constantemente conectadas? Sim.
Então quer dizer que eu estou sempre com a primeira marcha engatada? Não. Como é que funciona? De fato, quando o meu... Vamos pegar aqui, ó. Quando meu eixo primário está girando, automaticamente, tudo que está ligado ao eixo primário está girando. Observem aqui, ó. Aqui é um rolamento. Ó. Primeira engrenagem, a primeira marcha está fixa ao eixo, segunda está fixa ao eixo, terceira está fixa ao eixo, quarta está fixa ao eixo. Ou seja, isso aqui é um eixo inteiro, um eixo fundido. Todas as engrenagens são fundidas nesse próprio eixo. É uma peça inteira. A única coisa que sai daqui é esse rolamento. Aí se estragar uma engrenagem, foi pro saco. Se quebrar uma engrenagem, isso aqui troca o eixo inteiro. Depois a gente vai falar sobre isso. Mas sim, é tudo uma coisa só. Isso aqui é feito inteiro. Então, aqui no eixo secundário, deixa eu botar ele assim da minha vida. Girei o pinhão, que é o que vai lá no diferencial. Gira o eixo todo. Estou girando o eixo com o pinhão. Engrenagem da primeira marcha. Opa, ela está livre do eixo. Ela não está presa no eixo. Engrenagem da segunda marcha. Livre em relação ao... Estou segurando o eixo, ó. Só a segunda está girando. Terceira. Só a terceira está girando. Quarta. Só a quarta está girando. Ou seja, quando eu tenho o carro em ponto morto, em neutro, ligado, estou com o carro ligado em neutro, o que está acontecendo? As engrenagens de primeira, segunda, terceira, quarta e quinta estão todas conectadas. Mas por que o carro está parado? Porque a engrenagem secundária, que é aquela que está acoplada ao eixo secundário, que está ligada ao diferencial, que vai para a roda, está girando livre. Que aqui vai estar girando conforme o motor, né? O primário está girando na rotação do motor. Marcha lenta, 1000 RPM, por exemplo. O eixo primário está a 1000 RPM. O secundário está parado. Por quê? Porque primeira, segunda, terceira e quarta estão girando livres. Eu não mostrei para vocês agora a engrenagem girando livre em relação ao eixo? Se eu quiser engatar a primeira marcha, vou botar a primeira marcha no carro. Está tudo livre, né? Estou em ponto morto. Vou engatar a primeira. Vamos fazer o caminho contrário. Quarta, livre. Terceira, livre. Segunda, livre. Primeira, conectado. Ó, tá girando o eixo junto, olha o pinhão. Girando tudo junto. Engatei. Tem força para arrancar. Arranquei. Ó, transferindo a rotação da engrenagem agora conectada para o eixo para o pinhão. O pinhão é fundido no eixo. Conecta no diferencial, vai para a roda. Estou tracionando o carro em primeira marcha. Pisei na embreagem, passei a segunda. Neutro. Volta tudo para o neutro. Segunda marcha. Ó, a primeira livre, agora. Ó, a segunda conectada. Terceira livre. Quarta, livre. Olhando aqui, ó, o câmbio no lugar, o que eu fiz? Eu desloquei esse acoplamento quando eu botei a primeira, ele estava em neutro, botei para a primeira, acoplei esse conjunto. Quando eu joguei segunda, puxei para neutro, deixando livre aqui, e segunda marcha. Agora aqui, esse conjunto aqui está livre, porque aqui está girando livre, e eu passo a atracar a segunda marcha. Lembrando que o eixo primário está ali girando sempre junto com o motor. E agora eu tenho essa segunda marcha, essa engrenagem da segunda conectada ao eixo. Conectei através dessa peça que desliza, que se chama luva,
Tá? Depois eu vou desmontar essa luva aqui para mostrar para vocês. Mas basicamente conectei a engrenagem da segunda que estava livre ao eixo. Vou jogar a terceira. Quando eu puxo a alavanca da segunda, que está aqui atrás, para o meio, para o centro, a primeira, meio, segunda. Quando eu puxo a alavanca de segunda para o meio, eu ponho em neutro essa luva. Eu volto ela para o meio. Deixei livre de novo a nossa segunda marcha. E agora eu vou acoplar a terceira. Luva da terceira e quarta. Ó. Essa luva está meio temperamental. Não. Atravessada? Ela tá... Caiu uma travinha que tem dentro dela, fica meio desazada. Mas ela vai... Para o nosso exemplo vai servir. Engatei a terceira. Primeira está livre. Segunda está livre. Terceira está girando o eixo junto. E a quarta está livre. Da terceira, vou puxar para a quarta. Quando eu puxo, passo pelo meio, a minha luva entra em neutro, deixando a terceira livre e a quarta livre. Na hora que eu puxo a alavanca para trás, que engata a quarta. Por isso que para quebrar a pessoa tem que se esforçar. Tem que ser bem bruto mesmo para poder Se quebrar esforçar. desse aí, né? Ó. Primeira livre, segunda livre, terceira livre, quarta engatada ao eixo. Entendido? Quando eu movimento a alavanca aqui, eu estou deslocando essas luvas para uma marcha ou outra. Deixa eu botar de novo. Neutro, a terceira e quarta. Tranquilo até aqui? Respondi a dúvida? A quinta vai seguir a mesma lógica. Só que o que acontece? Ela vai aqui, vai ter a carcaça aqui e a quinta vai por fora dessa carcaça e depois com uma outra tampa para fechar. Isso serve para ajudar a manter o conjunto montado. Tá? Que usa esse sistema com a quinta por fora. Vamos observar agora aqui, pessoal, no nosso mocap, o que vai acontecer, como é que funciona. A gente vai aprender a calcular na nossa mão. Posso ensinar. Cara, vai ensinar muito simples. Posso ensinar vocês. Vamos lá. Liguei. Está em ponto morto. Motor elétrico. Motorzinho de papel de parabéns. Então aqui, ó, nesse momento, pessoal, está em ponto morto. Ah, pessoal, por que está girando a roda? Lembra que a Captur em ponto morto também girava? Ela gira pela inércia. Tá? Se eu segurar aqui a roda, igual a da Captur que eu travava lá com o pé no pneu, né? Vocês lembram? Aquele dia? Primeira engatada marcha, ela